bem com vocês? Hoje nós vamos estar aprendendo aqui a fazer uma composteira doméstica aí na sua casa. E aí, você sabe o que é compostagem? Eu já realizo compostagem mais ou menos uns 2 anos. A compostagem ela tem o objetivo de transformar os resíduos orgânicos que você tem aí na sua casa em adubo. O que são esses resíduos orgânicos? A sua casca de ovo, borra de café, casca de frutas e legumes. Esses alimentos estão indo tudo para o aterro sanitário e para o lixão. Isso você pode transformar essa matéria-prima em um adubo. E você sabia que já tem pessoas até vendendo esse adubo? Mas você pode estar fazendo uma hortinha aí na sua casa. Depois eu vou mostrar a hortinha que eu fiz aqui na minha casa também. Mas a composteira, vocês vão estar precisando, olha só pessoal, 3 baldes. 1, 2, 3. Super fácil para vocês fazerem aí na sua casa. O balde 1 e o 2, vocês têm que ter o furo na tampa e embaixo, olha só. Eu furei aqui com uma furadeira. Depois eu mostro o passo a passo. Vocês vão vir com a furadeira, ó. O mesmo furinho, furar a tampa, porque a furadeira vai passar entre a tampa e o balde. E esses baldes, o que ele vai servir? Você vai estar colocando um em cima do outro. Mas olha só, pessoal. Um balde não pode furar, tá vendo? Esse balde, nem uma tampa. Então, apenas 2 baldes vocês vão furar. Por quê? Olha só que legal. Vocês vão estar colocando um balde em cima do outro, porque esse líquido que vai cair vai estar pingando ali no balde de baixo. Olha só, eu vou montando para vocês verem como que vai ficar a composteira. Quando você for colocando, olha só que legal. Você vai precisar aqui, ó, um pouquinho de restos de alimentos, né, que eu tenho aqui. Então, o que você vai fazer aqui embaixo, ó? Você vai vir com uma camada generosa de restos de alimentos ali. Ó, aqui tem até um pedacinho de pão, pode colocar também, viu? Pão, olha só, a borra do café. E você vai vir com uma camada generosa de folhas secas. Essas folhas secas pode vir com serragem. Esse alimento vai ficar, de amanhã, quando você tiver mais resíduos, você vai fazendo camadas entre resíduos e borras e folhas secas. E você vai colocar aqui no balde. Esse alimento vai estar decomposição, vai formando um adubo aqui dentro. O que acontece? Vai começar a pingar um líquido aqui por esses buraquinhos. O que é esse líquido, pessoal? É esse aqui, olha só que legal. É o biofertilizante. O biofertilizante, ele serve para... Deixa eu colocar aqui e sentar aqui para conversar com vocês. Esse biofertilizante aqui, ele vai servir para vocês rediluir na água, né? E ficar borrifando nas plantas. Ele serve como nutriente também. E um dos objetivos de realizar a compostagem aí na sua casa, por quê? Esses resíduos orgânicos em contato com fezes, outros tipos de materiais, está contaminando os solos. E isso ele está trazendo um mal-estar para todo o planeta. E você realizando a compostagem, você vai estar produzindo um adubo de qualidade. Vem aqui que eu vou te mostrar a hortinha que eu estou fazendo aqui em casa. Olha só, aquele composto, num período de 60 a 90 dias, ele vai formar um adubo, que eu já fiz uma hortinha aqui, que eu vou estar plantando aqui nesse local, tá certo? Eu vou mostrar para vocês também um outro ponto de compostagem que você pode fazer no chão, não precisa do balde. Vamos lá? Olha só, pessoal, outra técnica que vocês podem fazer aí na sua casa de compostagem é aqui, ó. Eu peguei uma gradezinha, tá vendo? Um arame. E fiz um cercado aqui em volta e coloquei os tijolos aqui na base. Essa parte de baixo aqui, que ficou sem o tijolo, que vai ser onde que eu vou estar pegando o adubo. Olha só que legal que eu já estou fazendo aqui, como que vai ficar os alimentos ali dentro. Olha só, pessoal, eu fiz aqui embaixo tem alimentos que eu já coloquei. Olha só, já está bem em decomposição ali. E eu vou sempre cobrindo de folhas secas. Então, o método que você vai
O método que você vai utilizar na compostagem, você vai estar decidindo aí na sua casa. Se vai ser no chão, se você vai estar fazendo no balde ou aqui nessa grade. Existem muitas formas de compostagem. O que falta agora é você escolher o que você mais gostou e começar a realizar o adubo aí na sua casa, tá bom? Olha só, pessoal, você também pode estar fazendo a compostagem no chão aí na sua casa. Se você tiver um espacinho igual que eu tive aqui, esse espaço que eu estou fazendo a compostagem vai ser o local que eu já vou fazer uma hortinha aqui em casa. Essas folhas secas veio mais para mim cobrir o resíduo orgânico. Olha só onde que ele tá. Vou mostrar aqui bem pertinho para vocês dar uma olhadinha. Olha só, aqui ó, tem os restos de alimento, tá vendo ó? Ele tá em decomposição, viu? E o que que eu faço? Esse alimento que tá em decomposição, ó, um pedacinho de maçã, laranja, eu vou colocar o alimento aqui e sempre ó, vou fazer uma camada generosa de folhas para não vir nenhum bichinho. Agora eu vou mostrar aqui, aonde que já tá quase pronto. Olha só que legal, pessoal. Aqui já tá mais escuro, tá vendo, ó? Esse resíduo já tá quase pronto e vai estar transformando em um adubo aí na sua casa. Esse resíduo pode ser feito no balde, como eu mostrei para vocês, mas vocês podem fazer no chão, se caso vocês não tiverem o balde. A importância da compostagem é você não estar levando esses resíduos orgânicos no lixo comum e transformando um ambiente seguro e adequado para o planeta. E aí, o que você achou? Vamos fazer a compostagem aí na sua casa? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é João De Luca, sou arquiteto, paisagista, jardineiro e colecionador de plantas. A ideia desse vídeo aqui é mostrar um pouquinho do cultivo de plantas em ambiente urbano, algumas plantinhas que a gente pode cultivar nas nossas casas ou apartamentos através do plantio de vasos. Tá? No vídeo vai ser um vídeo um pouquinho diferente, ele vai ser bem prático. Eu vou mostrar como pegar a mudinha e plantar com as camadas certinhas de substrato, drenagem, essa plantinha no vaso, tá? Com as condições ideais para ela sobreviver. Antes de começar essa parte prática, eu queria dar uma passada nas 3 condições básicas para a gente poder cultivar essas plantinhas, tá? A primeira condição e a mais importante é a luminosidade. Algumas plantas exigem mais luz que as outras e outras menos. E essa é uma condição, vamos dizer assim, que ela é até restritiva, porque a gente não consegue criar luz na nossa casa, né? Então a gente tem que achar um cantinho que seja apropriado para cada uma delas. Por exemplo, uma plantinha que exige muita luz, a gente não consegue cultivar ela em ambiente de pouca luz. Com o tempo ela vai começar a ser mais suscetível a pragas, a doenças, a fungo, vai desenvolver menos e no final das contas vai acabar morrendo. Então é muito importante a gente respeitar isso. Eu vou trazer alguns exemplos aqui de plantinhas que precisam de mais ou menos luz, só para a gente ter uma ideia, tá? Mas essa é a condição a mais importante. A gente precisa avaliar bem o nosso ambiente para saber que tipo de planta a gente pode colocar lá de acordo com essa disponibilidade de luz. Tá? A segunda condição, que é uma condição que a gente já consegue ter um pouquinho mais de controle, é a água, a rega delas, né? No ambiente de fora, a gente fica suscetível à chuva, a gente consegue ter um pouquinho menos, mas geralmente na nossa casa, ambiente coberto, a gente pode fazer a rega manual, né? Então a gente pode molhar mais ou menos, dependendo com o que a planta precisar, com o que ela exigir. Tá? Uma plantinha geralmente que exige pouca água, se a gente molhar muito, ela morre. Uma plantinha que exige muita água, se a gente deixar de molhar, ela também vai morrer. Então é uma condição muito importante da gente atender também. Luminosidade e segundo, a rega. E a terceira condição é o substrato. Essa é uma condição que a gente, em ambiente urbano, a gente tem mais controle, porque a gente vai plantar ela no vasinho, então a gente vai escolher o tipo de substrato ideal para ela, né? Mas também é uma condição muito importante, porque ela vai influenciar na umidade. Né? Se aquele substrato reter mais ou menos água, aquela plantinha também pode não ter uma condição boa. Tá? E aí o substrato tem várias nuances, né, dentro desse tema, em relação à quantidade de matéria orgânica, permeabilidade, compactação, né? São várias coisas dentro desse tópico de substrato também, que cada plantinha vai exigir de forma diferente. Aí essas 3 condições é muito importante a gente ficar claro, né? Luz, água e substrato, porque as plantinhas cada plantinha vai exigir cada uma dessas condicionantes. Tá? Então é importante a gente respeitar isso para a gente ter o bom desenvolvimento delas. Aí eu vou trazer alguns exemplos aqui de plantas que têm essas combinações um pouquinho diferentes. Tá? Essa plantinha aqui, que é uma que eu gosto muito,
que é uma planta do gênero Marantácea, né? Uma maranta. Ela é nativa da floresta amazônica, a maranta Burle Marx. Foi ele que catalogou, né? O Burle Marx, né? Um paisagista famoso, catalogou essa espécie. E ela é uma plantinha que exige muita água, ela da floresta amazônica, né? Então ela exige muita água, ela é muito úmido, muita água e muita matéria orgânica também, tá? E pouco sol direto. Ela é uma plantinha que a gente chama de meia sombra, ela precisa de proteção nas horas mais quentes do dia, né? Entre 10 e 15 horas da tarde ela precisa de proteção, senão a folhinha dela começa a enrugar. Essa aqui está no processo, agora já está até um pouco escurecendo, então ela fecha mesmo, mas ela já está enrugando um pouquinho e queimou a beiradinha aqui. Tá? Isso foi excesso de sol da hora mais quente. Tá? Então essa é uma plantinha aqui, dentre aquelas três condicionantes, né? Ela precisa de pouca luz direta, muita água e muita matéria orgânica. Essa aqui é uma bromélia, né? Típica de Mata Atlântica, tem uma condição parecida com a amaranta também. A diferença é que ela não exige um substrato tão denso, né? Ela precisa de um substrato mais permeável. Essa água tem que passar mais aqui pelo sistema radicular, porque ela tem uma característica bem legal, que ela acumula água nesse miolo, até escorreu que ela acumula água nesse miolo, uma reserva de água que ela guarda. Então é uma plantinha bem legal também. A minha coleção é basicamente bromélias e marantas, é a coleção principal, tem bastante gêneros dela. Essa aqui é uma plantinha bem interessante também, ela é uma suculenta do gênero Haworthia, e eu trouxe ela porque ela é uma suculenta um pouquinho diferente. Geralmente suculentas são plantas de muito sol, né? São plantas de clima árido que precisam de muito sol. Essa aqui em específico não. Ela pode ser cultivada, na verdade ela deve ser cultivada sob regime de meia sombra. Então ela precisa de proteção nas horas mais quentes do dia. Só que o substrato dela é bem diferente do que a amaranta e a bromélia exigem. Ela é um substrato que precisa ser bastante permeável. A água tem que escorrer bastante aqui nesse vasinho furado, né? A água tem que escorrer bastante pelo sistema radicular dela. Não pode haver acúmulo de água aqui, porque causa o apodrecimento, né, da raiz dela. Por quê? Porque ela é como diz, né, ela é uma planta suculenta, ela acumula água nas folhas. Tá? Então, como ela é uma reserva de água nas folhas, ela não pode ter água acumulada na raiz. Tá? Então, ela é uma planta de meia sombra, substrato baixo em matéria orgânica, ela não gosta de muita matéria orgânica, tá? Nos ambientes naturais dela quase não tem matéria orgânica, e um substrato bem poroso. Tá? O regime de água dela também é pouca água, uma vez por semana molhando esse vasinho aqui, tá ótimo. Aqui eu vou trazer outras duas suculentas, essa aqui é uma do gênero Kalanchoe, o pessoal chama de orelha de panda, orelha de gato, nome popular dela. Ela também é uma planta suculenta que precisa de pouca água, pouca matéria orgânica no solo, mas, ao contrário da Haworthia, essa aqui precisa de muita luz, tá? Precisa de muito sol direto. Esse aqui é um cactus, né? Bem famoso, só para a gente exemplificar bem esse gênero das suculentas, né? Esse tipo de plantas suculentas. Pouca água, pouca matéria orgânica e muito sol. Tá? Molhar, por exemplo, isso aqui uma vez por semana, a cada 10 dias, mesmo num vasinho pequeno desse. São plantas que precisam de pouca água e aí, logicamente, o substrato dela é bem específico, tá? Porque tem que ser um substrato bem drenável, bem poroso e com pouca matéria orgânica. Depois eu posso mostrar um pouquinho como preparar esse substrato. Esse aqui, na verdade, é uma plantinha que estava aqui só porque ela é uma palmeirinha que eu gosto muito, palmeirinha chamedória. Ela combina bem com essas plantinhas aqui de clima tropical, né? Muita matéria orgânica. Essa aqui também precisa de proteção em horas do dia de sol forte e muita água também. Então esses são alguns exemplos, né, de plantinhas que a gente tem com essas combinações dessas três condicionantes, luz, água e substrato. E aí aqui eu vou preparar o nosso vasinho, né? Na verdade eu vou mostrar duas formas, tá? Da gente fazer esse plantio de alguns temperos. Aí aqui eu selecionei mudinhos de manjericão, tá? Que é um tempero que eu gosto bastante. E mudinhas também de orégano. Orégano que a gente coloca aí na pizza, na verdade eu coloco ele em tudo. Tá? Ele é uma plantinha super fácil de cultivar. Desenvolve bastante rápido, tá? Dá pra gente cultivar ela também no vasinho. Então eu vou mostrar duas formas de fazer esse plantio. Vou mostrar uma forma que é uma forma um pouquinho mais completa. Geralmente eu uso para vasos maiores, né? Como esse aqui, é um vaso um pouquinho maior. Vou utilizar uma forma completa para esse e vou utilizar uma forma simplificada também com um vasinho menor, que é mais fácil a gente fazer, que eu faço bastante também, não tem nenhum problema.
Então vamos lá, para a forma, esse plantio dessa forma completa, para vasos maiores, desse aqui para cima, então a gente, igual às vezes eu trabalho com isso, né? Se eu fizer um jardim sobre laje, então é importante a gente utilizar todas essas camadas que eu vou representar aqui, tá? A primeira camada, o vaso tem que ser furado, tá? A água não pode acumular aqui, é muito importante a gente lembrar disso, e é um erro bem comum de acontecer. Tá? Então a primeira camada que eu vou fazer aqui, a gente vai tentar reproduzir o que acontece na natureza. Primeira camada eu estou colocando algumas pedras, tá? Essa aqui é a argila expandida, que é uma pedrinha mais leve. Eu vou colocar o fundo do vaso todo com ela. Eu vou mostrar isso aqui, depois eu vou mostrar. E aí a quantidade dessa camada, ela pode fazer uns 15, 20% de todo o vaso, tá? É nas camadas mais importantes. E, na verdade, ela é subestimada, o pessoal não faz ela com a devida atenção e a gente acaba tendo muitos problemas depois. Tá? Então, o vaso tem essa camada, é bem generosa mesmo, que saiu, mas ela está com uns 3 dedos, tá? De camada só dessa pedra que vai fazer a drenagem, né? O que ela vai evitar? Ela vai evitar que a terra passe pelo buraco em excesso e vai manter a raiz longe desse excesso de umidade, né? Então ela vai reproduzir um pouco o que acontece na natureza. Na natureza a gente tem as camadas do solo, a gente tem a camada mais profunda de baixo com rochas grandes. E essas rochas vão diminuindo na medida que a gente vai subindo no solo, né? Então essa aqui está representando uma rocha grande, uma matriz, né? Uma rocha grande, ela vai subindo e vai diminuindo a granulometria dessas pedras, até chegar numa parte mais arenosa, que são grãos de areia, né? Um grão um pouco maior que a terra. Aí sim ela vai caminhando para a terra, para camadas um pouquinho mais orgânicas e com a granulometria mais fina na parte de cima. Tá? Então o ideal seria a gente reproduzir isso com pedrinhas menores, cada vez menores, até elas ficarem fininhas no tamanho de areia. Como a gente não tem essa altura toda, a gente vai usar um artifício, que é uma manta de drenagem. Tá? Essa manta ela é como se fosse um filtro. Ela permite a passagem de água, mas não permite a passagem de elementos mais grossos, como a própria areia. Então a gente vai colocar ela sobre as nossas argilas expandidas. E aí vem um elemento muito importante também, que geralmente ele é esquecido, que é a areia. O que acontece? Essa manta ela funciona como se fosse um filtro, mas com o tempo as partículas fininhas de terra, de argila, elas vão entrando nesse filtro e vão causando o selamento dessa manta. Então com o tempo não vai passar mais água nenhuma ali. É uma coisa que aconteceu bem no início, quando eu trabalhava com isso. Depois de uns anos eu voltava e o vaso simplesmente não passava mais água, porque aconteceu o selamento dessa manta. Então é importante a gente utilizar areia. A areia porque ela tem um grão mais grosso, né? Então ela não vai passar por essa manta e também não vai entupir, não vai causar o selamento dela. Então a gente tem aqui nosso vaso já com a pedra na parte de baixo, manta drenante e areia. Tá? Depois dessa areia a gente está mais ou menos ocupado de 30% a 40% desse vaso só com a camada de drenagem, que é uma camada que a gente geralmente esquece, mas é uma camada muito importante. Depois da areia, sim, a gente vai vir com o próprio substrato, né? Que é composto de terra vegetal, que a gente poderia utilizar, mas eu não vou utilizar por quê? Porque a terra vegetal é pobre em matéria orgânica. Tá? A gente precisa para cultivar hortaliças, o ideal é a gente cultivar ao máximo com o solo mais rico possível, com muita matéria orgânica. Então eu gosto de utilizar o substrato de solo. Tá? Que essa terra mais pretinha aqui, ela é feita, né? Como se fosse aquela camada bem superficial do solo, que é composta de folhas que se decomporam, né? Ela é bem rica em matéria orgânica e mineral. Esse substrato aqui a gente encontra pronto para comprar, como se fosse substrato de solo. Tá? Ele tem turfa, que é um mineral, às vezes ele tem esterco. Ele é enriquecido com várias coisas que são importantes para o cultivo da nossa plantinha. Então eu vou colocar só o substrato de solo aqui no vaso. Vou fazer o plantio só com ele, não vou utilizar a terra. Eu trouxe a terra aqui só para mostrar. A coloração dela é até mais avermelhada, né, do que o substrato de solo. Esse não deixa para a gente ver. Eu vou utilizar só o substrato de solo para fazer o plantio.
Então, nosso vaso já está com as camadas certinhas, argila expandida, manta drenante, areia, substrato sólido. Agora a gente vai fazer o plantio dessas mudas. Aqui eu vou escolher, na verdade, o manjericão, que é uma planta de um porte um pouquinho maior, fica ideal para esse tamanho de vaso aqui. Então, para a gente fazer o plantio, essas mudas foram compradas em floricultura, né? Mas depois eu posso até explicar como a gente fazer mudinhas com o próprio tempero que vem do supermercado sacolão, né? A gente consegue fazer também bem fácil, tá? Enraizando os ramos na água. Tirando aqui, nem mostrei, né? Eu gosto de firmar bem o torrão aqui antes, né, de tirar. Aí o saquinho a gente pode rasgar se ele estiver duro, mas para a gente aproveitar também, a gente pode só aproveitar o saquinho, né? A gente pode só tirar ele com cuidado para não desfazer o torrão, né? E o saquinho sai inteiro para a gente aproveitar depois fazer mudinhas também. Tá? Só que eu tenho tanto saquinho. Então o torrão sai inteiro, é importante a gente preservar ele ao máximo inteiro. Tá vendo? Uma terra bem argilosa, que permite ele sair bem inteirinho assim. Essas raízes aqui são as raízes com os pelos absorventes menores, né? Que são as importantes da gente manter intacto, tá? Para essa plantinha não sentir. Realmente bem simples, né? Pegar o vasinho, fazer um furinho e plantar ela. Eu vou plantar as duas porque eu quero ter uma mudinha um pouquinho maior, um pouquinho um vaso mais cheio, até com flor essa aqui. Não tem problema, realmente o pessoal retira as flores, né? Porque a flor exige um pouquinho mais de energia, né, dessa planta. Então ela gasta um pouquinho mais de energia para as flores, ela vai crescer menos, né? Mas eu vou deixar aqui porque eu acho legal também. Eu gosto da planta plena, né? Eu acho bonito também. E aí eu posso completar essa parte de cima aqui, né? Eu fiz o plantio com substrato sólido. Eu posso vir com uma matéria orgânica ainda mais pura, que é o composto orgânico, tá? Isso aqui é mágico, ainda mais para a hortinha. É derivado de compostagem de folhas e alimentos in natura. Para a horta é maravilhoso, tá? Fornece os nutrientes para a nossa plantinha, não precisa de adubação complementar, química ou mineral. Ela vai ter tudo que precisa aqui com esse substrato de solo e esse composto orgânico também. Então aqui o plantio está finalizado, não precisa socar esse substrato, é só porque ele vai compactar, vai ficar menos permeável, vai passar menos água, então a gente acomoda só dando uns tapinhas no vaso, tá? Acomodar o substrato nessas partes ainda que estão vazias, acomodou, está pronto o nosso plantio. Eu gosto de utilizar para finalizar, e aí alguns outros motivos também, é uma forração por cima. Essa forração aqui é de madeira tratada. Eu gosto de utilizá-la por cima por alguns motivos. Primeiro que eu acho bonito, tem um efeito decorativo legal. O segundo é que ele mantém mais a umidade, né, do substrato, porque ele está tampando aquela superfície, né, ele permite a passagem de água, mas a água que está ali no solo vai evaporar menos, com menos velocidade, né? Então ele vai manter aquela umidade. E a outra é que ele vai proteger de nascimento de ervas daninhas. Ele vai proteger essa área do nosso substrato, então vai nascer menos matinho, né? A gente quer que cresça a plantinha, ela não tenha tanta competição assim de nutrientes, espaço, umidade, água, luz com outras plantinhas, tá? Então esse aqui é o plantio finalizado, tá? Com a forração de madeira, nosso manjericão florido está aqui, as camadas de drenagem, substrato, tudo certinho. Depois o manjericão tem um crescimento muito rápido, com 2, 3 meses ele vai estar de um tamanho já desse aqui, tá? E essa aqui é uma plantinha que ela já tem uns 2, 3 meses. Eu vou mostrar até o outro lado dela o que aconteceu. Faltou água, né? Por mais que esteja cuidando, faltou um pouquinho de água nesse lado e ela tem desidratação muito rápida, tá? Então alguns galhos já até secaram completamente, outros já estão no processo, já estão bem murchos, né? Perderam aquela turgidez. E também, depois eu vou cortar. Infelizmente, nessa parte aqui foi perdida, não dá nem para aproveitar a folhinha, porque está muito seco. Tá? Mas só para a gente ver o que realmente
as hortinhas precisam de bastante rega, precisam de uma atenção muito especial com a rega delas. Às vezes precisa até molhar 2 vezes por dia. Esse aqui não é um vazio muito grande, então ele desidrata muito rápido. Esse aqui, como tem aqueles todos os cuidados, né? Tem mais substrato, então ele vai desidratar menos. Às vezes, com 1 vez por dia, ele vai conseguir se manter. Mas essa é uma condição legal também da gente frisar, né? Se você não tem condição de molhar todos os dias, ou até mais de 1 vez por dia, não é um plantinho muito legal para cultivar não, tá? Então isso é importante também da gente saber. Então vamos lá, só para repassar. Muita luz direto, tá? No mínimo 6 horas de sol direto, para essa plantinha não dar praga. Manjericão, se ele não tiver muita luz, ele começa a dar pulgão, começa a ter alguns outros probleminhas, tá? Então muita luz direta, muita água, substrato rico em matéria orgânica. É isso, aí é só sucesso. E aí o outro plantio, um plantio bem mais simples, não tem essas camadas todas que a gente tem. Comprar areia, comprar manta drenante, comprar argila expandida, a gente tem que ir em vários locais, né, para fazer isso. Esse aqui eu vou mostrar um jeito bem simples de a gente fazer, tá? Basicamente, a gente vai pegar um filtro guardanapo ou papel toalha, que vai funcionar como filtro. Ele vai permitir a passagem de água, mas não vai permitir a passagem de substrato, de terra, de matéria orgânica, o que seja, por esse furo. É importante frisar de novo, o vaso precisa ser furado, viu? Isso vai ser muito importante e é um erro bem comum. Então, papel toalha no vaso e a gente vai preencher. Não vou preencher com argila expandida, areia, nem terra vegetal por aqueles motivos, né? Eu quero muita matéria orgânica num solo de bastante qualidade. Então eu vou utilizar só o substrato de solo. O vaso com o substrato de solo. Aí pode encher bastante, sem apertar o vaso, sem apertar a terra. O vaso já está quase cheio. A gente vai pegar a nossa mudinha, daquele mesmo jeito, apertar, né, o saquinho da muda e vamos tirar. Esse aqui é o orégano. Gosto bastante, coloco basicamente em tudo. Vou plantar também 2 mudinhas porque a gente quer um vaso mais cheio, mais rápido. O crescimento dele também é bem rápido, mesmo do manjericão, só que ele fica menor, uma planta mais rasteira, né? 2, 3 meses ela tá boa também. Se o torrão está um pouquinho menos firme, mas aí tentando. A gente só faz um buraquinho no nosso vaso para acomodar a muda, sem apertar muito com a mão, batendo mesmo. Vou apertar aqui um pouquinho com o composto orgânico também, que é ainda mais rico que o substrato solo, né? Se a gente quiser, a gente pode até plantar só nele também, viu, pessoal? Só no composto orgânico. Eu uso um pouco de substrato de solo porque ele também tem bastante matéria orgânica. Ainda fica legal também. O composto orgânico é um pouquinho mais difícil, né, de conseguir, o substrato de solo é mais fácil. Esse vasinho está pronto, bem simples. Drenagem com papel toalha, plantio com substrato de solo. Se a gente não tiver substrato de solo, pode plantar na terra. Essa terra aqui, pode. Ela tem menos matéria orgânica e menos mineral. Ou seja, nossa plantinha vai desenvolver menos e vai ficar um pouquinho menos resistente a pragas, né? Então ela vai ter as propriedades dela de minerais que tem nas folhas vão ser um pouquinho mais pobres, tá? A gente pode utilizar também se não encontrar. O ideal é sempre priorizar a matéria orgânica ou substrato de solo de boa qualidade, tá? Então o nosso vaso está pronto, A gente pode fazer a cobertura dele também com essa formação de madeira que eu gosto. Não gosto de utilizar pedrinha, tá, pessoal? Tipo de hortaliças. Granitina, eu tenho algumas pedrinhas, eu não vou entrar em detalhes sobre elas, porque cada uma tem uma especificidade. A gente poderia utilizar, por exemplo, seixo, né? Seixo moído, dá também, mas eu prefiro mais essa madeirinha, porque ela fornece matéria orgânica, protege a erva daninha, ela retém mais umidade, né? Ela dá um acabamento bem legal também. Então é isso, bem simples. Plantio prático de hortaliças, ervas e temperos, hortinha em ambiente urbano. Super fácil, sem mistério,
sem complicações. Tá? Nosso orégano aqui, ó, com 2, 3 meses, impressionante o crescimento dele, né? As folhas são até grandinhas, né? A gente vê aí desidratado, né? Geralmente o pessoal vem desidratado, a folha é pequena, mas ela é grandinha e super cheirosa. Só de eu pegar aqui já está com bastante cheiro. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenham conseguido acompanhar. Se tiverem alguma dúvida, podem me falar depois. E espero gravar outros vídeos desse tipo também, de cultivo prático, né? De como a gente pode cultivar algumas plantinhas em ambiente urbano. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, fico à disposição. Até mais. Obrigado. Tchau.